Houve uma noite em que o silêncio pesava mais do que o cansaço, e o medo falava mais alto do que as palavras. Jacó estava sozinho. Não era apenas solidão física. Era a solidão de quem carrega o peso do próprio passado. Ele havia cruzado o rio Jaboque, deixando para trás sua família, seus bens e tudo o que possuía. Do outro lado, o aguardava Esaú, o irmão que ele havia enganado muitos anos antes. E naquela noite, Jacó não fugia de homens, fugia da própria consciência. Desde jovem, Jacó aprendera a lutar pela bênção. Lutou ainda no ventre de sua mãe, segurando o calcanhar do irmão. Lutou com astúcia, com palavras e estratégias. Tomou para si o direito de primogenitura e, mais tarde, enganou o próprio pai para receber a bênção que não lhe pertencia. E agora, anos depois, o passado o alcançava, porque ninguém corre para sempre das próprias escolhas. Naquela noite escura Jacó ficuçou. E quando tudo parecia silencioso demais, alguém se aproximou. A Escritura não descreve sua chegada, apenas diz que um homem lutou com Jacó até o romper da alva. Não houve anúncio, não houve aviso, apenas o confronto. Porque há encontros com Deus que não começam com palavras, mas com confronto interior. A luta não foi rápida, não foi simbólica. Foi intensa, real, exaustiva. Jacó lutava como sempre lutou, com todas as forças, com todo o desespero de quem não quer perder. Mas, dessa vez, era diferente. Ele não lutava por algo externo, lutava por si mesmo. Lutava entre o que era e o que precisava se tornar. Quando o anjo tocou a articulação da coxa de Jacó, ele ficou manco. Em um instante. Sua força foi limitada. E ali havia uma lição. Deus não precisa vencer o homem pela força. Basta um toque. Porque às vezes, Deus permite que percamos a força física para que descubramos a força da dependência. Mesmo ferido, Jacó não soltou. Ele disse: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Pela primeira vez, Jacó não tentava roubar uma bênção, não tentava enganar, não tentava negociar. Ele apenas se agarrava, porque quem chega ao fim de si mesmo aprende que a bênção não se toma, se recebe. Então veio a pergunta que mudou tudo. Qual é o teu nome? Deus não precisava da resposta. Jacó precisava dizê-la, porque seu nome carregava sua história. Jacó significava suplantador, enganador, aquele que toma o lugar do outro. Ao dizer seu nome, Jacó confessava quem havia sido a vida inteira. E então o anjo respondeu: "Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Não prevaleceu pela força, mas pela perseverança. Não venceu dominando, mas se rendendo." Naquele momento, Jacó não saiu da luta mais forte. Saiu transformado. Jacó pediu o nome daquele que lutara com ele, mas não recebeu resposta, porque nem todo mistério é revelado, mas toda transformação é real. Jacó chamou aquele lugar de Penil, dizendo: "Vi Deus face a face, e minha vida foi preservada." Ele saiu dali mancando, mas em paz, ferido, mas abençoado, fraco, mas renovado. Quando o sol nasceu, Jacó atravessou o vale diferente de como entrou. Ele ainda mancava, mas agora caminhava com identidade. O encontro com Esaú já não era mais uma ameaça, porque o maior confronto já havia acontecido naquela noite. Jacó não precisava mais lutar para ser alguém, porque Deus já havia lhe dado um novo nome. Essa história não fala apenas de Jacó. Fala de todos nós. Fala das noites em que somos forçados a ficar sozinhos, quando o passado nos alcança e o futuro nos assusta. Fala dos momentos em que Deus nos encontra, não para nos destruir, mas para nos transformar. Jesus, ao ensinar, sempre mostrou que o reino de Deus pertence aos que perseveram, aos que não soltam, aos que permanecem, mesmo feridos, porque há bênçãos que só nascem depois da luta, e há identidades que só surgem quando o velho nome é deixado para trás. Jacó entrou naquela noite como enganador
e saiu como Israel. Entrou confiando na própria astúcia e saiu dependente da graça. Porque toda vez que o homem se rende diante de Deus, ele perde algo do velho eu, mas ganha algo eterno. E talvez hoje você esteja em sua própria noite, lutando com perguntas, medos e lembranças. Saiba que Deus ainda se encontra com aqueles que permanecem. Ele ainda toca, ainda fere o orgulho, ainda muda nomes. Porque quem luta com Deus não sai ileso, mas sai transformado. E aquele que encontra Deus na noite nunca mais caminha da mesma forma quando o sol nasce.